Haverim vehaverot, Shabbat Shalom. O trecho da Torá desta semana chama-se Bamidbar. Bamidbar, a tradução é no deserto. Nós estamos iniciando a leitura do quarto Sefer da Torá, chamado Sefer Bamidbar, livro Bamidbar. Em hebraico também chamam Humash HaPekudim, quer dizer, o livro dos censos, porque tem censos nele colocados. A versão dos 70 chamou esse livro de Aritmoi. Aritmoi em grego significa números, mas acham os entendidos que os números esses que quiseram dar em grego estava relacionado aos censos que aí aparecem. Mas, sem dúvida, na realidade, o nome mais correto, mais importante é Bamidbar, no deserto. Porque vinha por aí uma longa estadia, eles não sabiam ainda. Eles estavam no segundo ano da saída, da libertação da escravidão do Egito. Não sabiam que viria uma longa estadia no deserto. E isso ia mostrar, assim, a cada dia a vontade de entrar na Terra Prometida, a importância que tinha de volta para Israel, onde aquele desejo, aquele sonho seria convertido em realidade. No deserto, narrativas incríveis vão acontecer, que moldariam o povo e aquela geração que estava ali, que saiu da escravidão, essa geração que entrou na história, mas não entrou na Terra Prometida. Vão acontecer muitas coisas. No deserto teve coisas de profundo caráter espiritual ou não também. A primeira revelação divina a Moisés, lembram? Foi no deserto, aquele episódio da sarça ardente, né? A entrega da Torá, Shavuot, foi no deserto. Alguns eventos do profeta Eliahu, Hanavi, e vieram também episódios de revolta, mentiras sobre Eretz Israel, que no final culminaram com a proibição que aquela geração entrasse na terra de Israel. Então, várias coisas ocorreram que iriam sedimentar cada vez mais a ordem interna, né? e a tradição do povo de Israel. Israel foi, Kadosh Baruch Hu pegou Israel e separou das culturas idólatras na época. Era mesopotâmica, egípcia, canaanita. Ele ficou isolado de filosofias assim estranhas, outras influências, e que poderia ser submetido. Estava ali no meio, né? Colocado assim. E aí a gente vem o que eu sempre chamo, né? O deserto funcionou como um verdadeiro laboratório, no sentido assim de refinar a sociedade que Deus estava moldando para o seu povo. A gente sabe que num laboratório, né, de um colégio, de uma universidade, tudo, a gente vai moldando e vai descobrindo a melhor forma de alguma coisa que seja boa. É exatamente num laboratório. E isso que hoje é o laboratório chamado deserto. Ali foi todo o fluxograma do povo de Israel, o funcionamento, como é que ele ia se estruturar, cada tribo, como é que ia acampar no seu lugar, tinha sua bandeira, tinha seu escudo. Tudo isso é colocado aí em Bamidbar, logo nessa primeira perashá, né?
a colocação de 4 grupos de tribos, eram 12, em torno, né, do Mishkan, em torno do tabernáculo, que foi. Então cada um conhecia, respeitava a sua função, a do outro e a responsabilidade que era sua. Então, agora para se chegar a toda essa organização, a gente vai ler ao longo das Perashiot do livro Bamidbar narrações assim extremamente conflituosas que vão acontecer. Vão aparecer crises, discórdias, tudo no laboratório chamado deserto. Isso ia aflorar a posição, quer dizer, do povo. Isso ia tudo que o povo de Israel teve que passar para atingir exatamente, como diríamos, a fortaleza da sua unidade. Esse deserto é uma terra de ninguém, mas também é terra de todos, né? É terra de ninguém, é terra de todos. Então, ele foi fundamental. Ele foi fundamental no nascimento daquela cultura judaica. Foi fundamental. Simbolizou, então, a universalidade da Torá. A Torá que foi entregue em Shavuot, como eu falei ainda agora, no próprio deserto. O deserto tem as peculiaridades dele, em todos os detalhes que ele tem. Muitos podem pensar como um lugar assim tranquilo, solitário, não há surpresas, aquela imensidão do deserto, o camarada já sabe, de dia tem muito calor, de noite tem muito frio, e aí a pessoa teria a chance assim de descobrir a Deus, de se elevar e tal, uma oportunidade única. Tem outros, né? Tem outros que já pensam o contrário, definem o deserto como um lugar muito perigoso, que a pessoa está indefesa, frente ao desconhecido. Pode aparecer ali, né, uma situação onde você tem uma dependência maior de Deus. Aí você sente-se assim com essa dependência, fica com mais intensidade. E aí seria uma ocasião mais assim privilegiada para aprofundar a busca espiritual. Tem uma certa coerência nesses conceitos e tal, mas a revelação de Hakadosh Baruch Hu no deserto, ela tem que ser vista como um lembrete, quer dizer, uma lembrança que o homem precisa dominar o deserto. Ele precisa dominar o deserto. Ele não pode ser dominado por ele. Não tem essa coexistência pacífica. Não existe essa coexistência pacífica em nível, nas esferas materiais e espirituais também. Nós somos da cidade, né? A cidade, somos especialistas, somos hábeis, muito hábeis, ao longo de toda essa história, em construir desertos de solidão em nossa própria existência. Mesmo dentro do barulho ensurdecedor dos grandes centros, né, urbanos. Então, precisamos criar um marco que nós possamos vencer esse deserto, estar junto de Deus, próximos. A proximidade divina é uma necessidade imperiosa que todas as pessoas devem buscar. Shabbat Shalom Mevorach e Hag Shavuot Sameach.